Olá, boa tarde. Meu nome é Giovana e o grupo sou eu e a Isabel. Nós vamos falar sobre o aplicativo Fluir. Bom, o aplicativo Fluir, ele é um app que reúne hábitos diários das pessoas, hábitos físicos, mentais, financeiros, emocionais, reúne esses hábitos para a pessoa conseguir ter uma vida mais equilibrada, consciente, organizando e acompanhando esses hábitos de forma integrada, ajudando a pessoa a viver com mais leveza e mais equilíbrio. A proposta o Fluir, ele não cobra desempenho, ele acompanha o ritmo natural de cada pessoa. Então, a proposta é transformar o acompanhamento de hábitos em uma jornada de autoconhecimento e calma, substituindo, então, metas por significado. Bom, então como funciona? Cada área da vida da pessoa, por exemplo, a área financeira, a área emocional, ela é representada por uma flor dentro de um jardim interior que fica nesse aplicativo. Então, cada flor, ela cresce conforme a pessoa vai cultivando um hábito. Então, cada hábito que a pessoa cultiva, nasce uma flor no jardim. E, e aí, quando a pessoa, ela pausa, para de usar o aplicativo, ou acontece alguma coisa, essas flores entram em dormência, e aí quando a pessoa retoma a criação dos hábitos, a flor revive, né, novamente. E dentro, no centro desse aplicativo, existe um painel de energia vital, e nesse painel de energia, ele mostra como está o bem-estar geral da pessoa, combinando ele combina todas as suas ações diárias, e para ver se realmente a pessoa, ela está em harmonia, ou se alguma área, ela está precisando de algum cuidado a mais. E também existe dentro do aplicativo um companheiro de jornada. Ele é um guia simbólico, então ele vai enviar mensagens empáticas, motivacionais, alguns incentivos para a pessoa, para ajudar ela a manter o ritmo sem muita cobrança excessiva. Bom, então aqui a gente pode ver a análise de conteúdo que a gente fez. Então a gente agrupou os principais insights que a gente achou nas reclamações na internet. E dentro de alguns temas, por exemplo, tiveram vários temas bastante recorrentes, que foram as falhas técnicas e perda de dados. A conclusão que a gente chegou é que esses problemas técnicos, eles minam a confiança do cliente no aplicativo. Então, ele passa a ver um aplicativo como um risco. Então, deve-se investir muito no nosso aplicativo em estabilidade, no backup de dados, uma sincronização segura. Outro grupo que foi bastante falado foi a experiência de uso confusa. Então, a nossa conclusão é que a experiência de uso, a maioria delas, né, em outros aplicativos, era pouco intuitiva, então ela quebrava a rotina de acompanhamento do usuário. O app, então, deixa de ser um apoio e se torna um obstáculo. Então, no nosso aplicativo, tem que se aplicar um UX simplificado, um visual leve, com interações bem claras. O outro tema foram os feedbacks negativos. A nossa conclusão é que o design emocional ele é tão importante quanto o funcional. Então, um aplicativo de hábitos, ele deve acolher e não punir, né? Então, deve-se usar mensagens simpáticas, cores suaves. Outro grupo foi o modelo de negócio mal estruturado. A conclusão que a gente chegou é que alguns usuários se sentem enganados quando o conteúdo pago não entrega uma experiência melhor positiva. Então, a gente pode oferecer uma versão gratuita, funcional e transparente. E um plano pago que realmente tenha uma experiência melhor. E o último grupo foi o de falta de cuidado com o relacionamento e atualizações. Então, a nossa conclusão é que a gente tem que manter um bom relacionamento com o usuário, porque isso é essencial para a fidelização do cliente. Então, a gente deve manter canais de feedback claros, oferecer atualizações comunicadas com transparência e também permitir personalizar a frequência de mensagens e notificações. Então, o cliente vai poder colocar lá no aplicativo qual a frequência que ele quer essas notificações no celular dele. Bom, aqui foi a persona que a gente criou, que a gente nomeou ela de Bianca Jimenez, e a interação com o produto, ela usa esse aplicativo diariamente para acompanhar os hábitos e controlar o estresse, e também visualizar o seu progresso de forma tranquila. Então, ela se conecta emocionalmente com esse aplicativo, né? Aí que a gente consegue ver as características físicas, mentais, as sociais, e aqui principalmente o objetivo. Então, o objetivo dela é manter essa rotina equilibrada de trabalho, lazer e autocuidado, sem ter essa ansiedade e culpa todos os dias. Então, ela precisa do quê? Ela precisa de uma ferramenta que una todos os aspectos da sua vida em um só lugar, para facilitar, então, o acompanhamento e promover esse equilíbrio. Ela quer sentir que o aplicativo a entende e motiva de forma leve, sem nenhuma pressão, uma experiência que traga paz e clareza mental. Algumas dores dela é dificuldade de manter constância, sensação de estar sempre atrasada ou ser produtiva, falta de integração entre aplicativos, é uma perda de dados importantes, e a ansiedade causada por excesso de informações e metas muito rígidas. Aqui a gente consegue ver as necessidades do nosso produto, né? A funcionalidade dele. A funcionalidade do nosso é organizar e acompanhar os hábitos de forma simples e bem organizada. Então, as funções dele vai ser criar, editar os hábitos, acompanhar o progresso da pessoa de forma visual, com relatórios visuais que ela consiga visualizar de forma clara e bem objetiva. E a confiabilidade. O aplicativo tem que ser seguro e estável. Ele tem que manter os dados das pessoas, dos clientes, protegidos. E também a sincronização com outros aplicativos, com outros, por exemplo, smartwatches, deve ser protegida. Tem que ter um backup automático de dados para não ocorrer a perca desses dados e, principalmente, não ter muitos bugs e travamentos, porque essa foi também uma das reclamações que a gente viu na análise. A usabilidade. O aplicativo ele deve ser intuitivo, ele deve ser leve, agradável de usar. A navegação tem que ser fluida, o design deve ser claro.
simples, né? Bem, uma interface bem minimalista. Deve ter, então, aqueles elementos inspirados na natureza, como, por exemplo, as flores do jardim interior, companheiro de jornada. Os tutoriais para o cliente ir lá e poder entender como funciona o aplicativo deve ser bem simples, nada muito complexo. E o prazer em relação ao nosso produto. O nosso produto, ele gera uma experiência emocional e de autocuidado, de equilíbrio para o nosso usuário. Então, ele proporciona prazer, motivação, essência de propósito. Então, esse é o prazer que a gente gera no nosso usuário. Então, juntando o design sensorial e o storytelling do nosso aplicativo, isso vai ajudar a reduzir a ansiedade e promover o bem-estar do usuário quando ele está ali tentando organizar sua rotina e seus hábitos. Então é isso. Muito obrigada.